Boa tarde, Juiz de Fora. Minas Gerais, boa tarde, mineiros. Boa tarde, brasileiros. Muito contente por estar aqui, muito feliz pela recepção calorosa que tive desde quando, no final da manhã, entrei nesse auditório. Estou muito contente mesmo por ter sido convidado, muito honrado por ter conseguido vir e por estar aqui na companhia de todos vocês que vão nos ajudar a mudar o Brasil. É isso que a gente quer. É importante dizer também, aliás, está aí o Thiago chegando, nosso colega deputado federal, o Thiago está aí, a gente estava falando antes sobre juventude, participação da política, alguém me disse logo que eu entrei assim, achei que se fosse muito maior, Marcel. Aquela decepção que não dá para conter, né? Vamos ver se consigo pelo menos superar esse primeiro de sabor aí. Aí me fez lembrar, Thiago, da época que eu concorri a vereador lá em Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul. Quando eu concorri lá, eu batia de porta em porta, pedia voto nas casas, e aí as pessoas olhavam compenetradas, a fazer aquele pitch de 1 minuto de candidato, que alguns de vocês já fizeram, que foram candidatos, outros mais vão fazer na eleição que vem, mas não pode falar demais, senão o cara perde atenção, né? Você está chegando num horário, provavelmente que a pessoa está ocupada, está fazendo qualquer outra coisa mais interessante em casa do que ouvir um político chegar para pedir voto. Aí passa 1 minuto falando, enfim, aí eu tinha 18 anos na época, quando eu concorri a vereador, achei que a pessoa estivesse compenetrada naquilo que estava falando, depois de eu terminar minha fala, vinha uma pergunta, e eu achei que seria uma pergunta, né, sei lá, de acordo com as propostas, ideias, normalmente era a seguinte, Christian, mas vem cá, criança pode concorrer? Eu não entendi, é tu o candidato ou está fazendo campanha para o pai? Essa fase, felizmente, eu já superei, né? Ano passado teve campanha de novo, não ouvi mais isso, Matheus, só ouvi. Já tem título de eleitor, então andou melhorando a coisa, deu uma evoluída. Mas, pessoal, o assunto é sério, nós estamos falando de responsabilidade, né? Quando a gente fala de papel, e o título do painel, não sei se está aqui atrás, é o papel do novo nas reformas da política. Não sei se está parecendo como foi com o Thiago e com o Lucas, parece que eu estou photoshopado aqui, não? Tem uma aura em volta, com esse laranja atrás. O papel do novo nas reformas que o Brasil precisa. Na verdade, quando a gente fala de papel, a gente fala de responsabilidade, né? Você tem um papel, você exerce uma responsabilidade, você tem um dever, né, de fazer alguma coisa. E qual é o papel do novo nesse processo? A gente tem isso bem claro? E de que tipo de papel a gente está falando? Em relação a quê? Eu acho que nós temos que separar os papéis que nós temos em diferentes estratos, né? O papel que nós temos com o Brasil, o papel que nós temos com os brasileiros, o papel que nós temos com os nossos eleitores, o papel que nós temos com os nossos filiados. São coisas diferentes, são públicos diferentes, nós precisamos comunicar diferentemente aquilo que nós acreditamos para cada público e nós temos diferentes formas de agir quando nós estamos representando um papel no teatro da vida, que é o que nós, na política em particular, precisamos exercer de uma forma muito responsável. A começar, qual o papel que nós temos como filiados do Novo em relação ao Brasil, né, de forma abstrata, ou de forma a tratar o Brasil como nação. O que nós queremos para o nosso país? Qual é o Brasil que a gente quer? O que é o Brasil? O que é uma nação? O que é um país? Para o Brasil, eu quero instituições fortes. Para o Brasil, eu quero democracia. Para o Brasil, eu quero liberdade. Para o Brasil, eu quero Estado de Direito. São conceitos, às vezes parecem abstratos, mas são importantíssimos para a gente poder situar o nosso país num grupo de nações que realmente possam andar na direção da felicidade, na direção do desenvolvimento e do progresso, não na direção do caos, não na direção da destruição, da fome, da miséria. Que tipo de nação nós queremos? E dá para comparar com outras nações, e dá para olhar na história o que aconteceu com aquelas nações que não seguiram os princípios e valores que nós defendemos. Quais foram os resultados que essas nações alcançaram? E quais foram os resultados que alcançaram aquelas nações que respeitaram o direito de propriedade, que respeitaram e continuam respeitando
a livre iniciativa, continuam respeitando a igualdade de todos perante a lei. Que tipo de arcabouço nós queremos para o Brasil e de que forma nós responsavelmente vamos exercer o nosso papel como filiados do novo, como atores políticos, para levar adiante um verdadeiro projeto de nação. É muito importante a gente ter isso em mente, por isso que para o Partido Novo e para os filiados do Novo, é fundamental nós sempre falarmos daquilo em que nós acreditamos. Toda apresentação institucional do Novo tem os nossos princípios e valores, não tem? E vem antes, inclusive, dos nossos diferenciais, que são importantes, claro. Não usamos dinheiro do fundo partidário, não aceitamos candidaturas que não tenham passado por um processo seletivo. A gente tem todo um regramento para aceitar novos filiados que não podem ter ficha suja. Isso tudo é muito importante, isso tudo faz com que a gente tenha diferenciais em relação aos outros partidos políticos. Mas o grande diferencial de verdade do Partido Novo, da instituição, aliás, que nós estamos construindo, e sobre isso o Christian vai falar mais especificamente aí adiante, é o fato de que os nossos princípios e valores precisam ser inabaláveis. Às vezes lá o Tiago, o Lucas e eu, a gente discorda, e internamente a bancada também, com os outros colegas, discordamos em um ponto e outro quando aparece um projeto de lei para a gente votar. Isso é natural. Na nossa família a gente discorda, muitas vezes. Mas toda vez que há uma discordância, quando nós voltamos para os princípios e valores do Partido Novo, né, Tiago? Na maior parte das vezes a gente consegue resolver o assunto. Não, mas partindo desse princípio, o resultado vai ser esse, portanto, a nossa decisão vai ser tal. Então, a nossa responsabilidade com o Brasil, com a nação, precisa ser uma responsabilidade baseada em valores, baseada em princípios. E aí vem a minha segunda pergunta, quando está falando sobre as nossas responsabilidades, sobre os papéis, sobre os diferentes públicos, sobre os diferentes atores. Qual é a nossa responsabilidade agora com os brasileiros? Uma coisa é ter responsabilidade com o Brasil, né, com o conceito abstrato de nação. Mas qual a responsabilidade com os brasileiros? Levando em consideração, aliás, que não só os brasileiros, como praticamente todos os cidadãos, né, no mundo, a maior parte deles, não estão muito aí para ideologias. Têm seus princípios e valores construídos internamente, muitas vezes. Aliás, muito similares àqueles que o Novo defende, porque são os princípios que fazem com que nós possamos buscar a felicidade, mas não tem toda aquela compreensão principiológica. O que querem, de fato, é trabalhar, buscar a felicidade, ter liberdade. Qual é o nosso papel com relação aos brasileiros? E aí a gente entra um pouquinho mais especificamente na questão das reformas que o Brasil precisa. O nosso papel em relação aos brasileiros é dar liberdade para as pessoas. É dizer, Tiago e eu hoje somos deputados federais, não porque nós queremos ter o poder substantivo, mas porque nós queremos o verbo poder, fazer, para mudar as coisas e devolver o poder para a sociedade. Ser deputado para sair daqui a menos de 4 anos, se nós não concorrermos à reeleição, ou se concorrermos e não nos reelegermos, sairmos com menos poder do que aquele que nós tínhamos quando nós entramos. Esse é um objetivo pessoal meu, é um objetivo pessoal do Tiago, é um objetivo de todos nós o Novo, porque nós queremos devolver poder para a sociedade. A gente não faz discurso... A gente não faz discurso demagogo de dizer, vocês são vítimas da sociedade, vocês são oprimidos, vocês, aqueles que trabalham para alguém numa empresa, são empregados, são oprimidos pelo capitalismo. Não, não, não. E por isso vocês teriam que votar em nós para que a gente ajude, de alguma forma, dando uma esmola, dando uma assistência aqui, alguma coisa ali, criando uma regulação, uma burocracia. Não, nós não estamos dizendo isso. Nós estamos na política porque nós queremos dar mais liberdade para quem está do lado de lá, e mais do que isso, nós queremos que as pessoas tenham a noção e a consciência exata de que elas são protagonistas das próprias vidas, e não um político está lá para ditar o que elas devem fazer. O que nós queremos em relação aos brasileiros? Qual é o papel que nós na política, sendo deputados federais ou sendo deputados estaduais, nós temos aqui a Laura, nós temos aqui o Guilherme e o Bartô, tem a Janaína Lima em São Paulo, o que nós queremos fazer como políticos para fazer a sociedade como um todo mais feliz? Dar mais liberdade.
romper com desigualdades. É por isso que a reforma da Previdência, para nós, é um tema muito importante, porque é uma fábrica de desigualdades no Brasil. Uma fábrica que transfere dos mais pobres a renda para os mais ricos. Um absurdo total, que há anos vem sendo alimentado no Brasil, e chegou a hora em que simplesmente não dá mais. É preciso mudar, e é preciso romper com essa estrutura de perpetuação de privilégios. Da mesma forma como nós estamos defendendo a reforma da Previdência, muito enfaticamente, lá na Câmara dos Deputados, inclusive fomos o primeiro partido a fechar a questão, nem precisaríamos ter dito isso, porque todos os candidatos já diziam isso na época da campanha eleitoral, mas quando assumimos o primeiro partido a fechar a questão em torno da reforma da Previdência, nós temos a independência para dizer que na semana que vem, na votação, nós queremos que todos sejam igualmente tratados e não aceitamos que haja mudança para reduzir o tamanho do impacto fiscal para incluir essa ou aquela categoria de uma forma especial. Não! Nós estamos justamente atuando para garantir que a reforma da Previdência estanque, porque ela não vai resolver os problemas da noite para o dia e não vai, não nos enganemos, corrigir muitas das distorções que existem. Vai reduzir, mas vai ser necessário uma nova reforma da Previdência logo aí adiante. E para evitar isso, inclusive, o Novo foi o partido que ofereceu a proposta que estava no projeto original do governo e foi retirada, de incluir um gatilho para que toda vez que aumente a idade mínima do cidadão brasileiro, de acordo com a estatística, de acordo com o IBGE, automaticamente a idade mínima também seja aumentada no sistema previdenciário brasileiro. É uma regra simples, uma regra básica, mas uma regra que depende de uma alteração constitucional e a gente espera poder aprová-la no plenário na próxima semana, para que a gente não precise a cada 5, 10, 15, 20 anos de novo ficar mudando o básico de um sistema previdenciário que é a idade mínima. E o que mais chama a nossa atenção muitas vezes é a hipocrisia daqueles que dizem defender os mais pobres, dizem defender os menos privilegiados, mas adoram receber a sua própria aposentadoria especial depois de estarem fora do parlamento, por exemplo. Nós, o Partido Novo, a bancada inteira não aceitou a aposentadoria especial e não se inscreveu no PSSC, que é o Plano de Seguridade Social dos congressistas, porque para nós isso é natural. Nós vamos aposentar pelo INSS, como qualquer brasileiro. E isso vai passar a valer para os políticos daqui para frente, mas deveria valer para todos os que já estão inscritos também. É algo que nós estamos defendendo. Da mesma forma, para os brasileiros poderem empreender melhor, ter mais liberdade, serem mais felizes, estamos defendendo uma reforma tributária que desburocratize, que torne menos complexo o nosso manicômio tributário atual. É um absurdo que nós sejamos o país em que mais horas se leva para preencher papelada. Os empreendedores brasileiros cuidam muitas vezes muito mais das atividades meio do que das atividades fim das suas empresas. Quanto maior a empresa, ainda mais, tem setores inteiros dedicados à contabilidade, à assessoria jurídica, e não a fazer aquilo que deveria ser a atividade fim daquela empresa, que é oferecer bons serviços, bons produtos para os seus consumidores. Precisamos simplificar e precisamos tornar mais justo o nosso sistema tributário para que todos tenham chance, para que os milhões de brasileiros que hoje estão na informalidade possam passar a trabalhar na formalidade e acabar com essa verdadeira guerra que há hoje entre quem é informal e quem é formal na nossa economia. Ampliar também a reforma trabalhista. As normas que existem hoje, as famosas NR, são um verdadeiro absurdo. Temos empresas que estão fechando no Rio Grande do Sul em virtude de verdadeiras chantagens que fazem fiscais que, por exemplo,
Estive visitando uma empresa esses dias lá no meu estado, que recebeu uma série de máquinas da Alemanha, que é um país que certamente produz máquinas ruins, né, sem qualidade. E as máquinas, por terem, máquinas de costura, por terem uma mesa com uma quina que é reta, estão sendo uma a uma, Mateus, lixadas para que fiquem arredondadas, porque a ANR exige que todas as quinas das máquinas sejam arredondadas. O pior nesse caso é que, além de ter que fazer esse custo todo e praticamente inutilizar aquela máquina, aquela mesa que veio, ainda perde-se a garantia da máquina. Caríssima, de alta qualidade. Nós precisamos mudar essas normas. Ontem estivemos com o Rogério Marinho, lá no Rio Grande do Sul, que é secretário nacional da Previdência do Trabalho. Ele disse que as 37 NRs brasileiras têm, só essas 37, 6.800 diferentes tipos de multas para serem aplicados aos empreendedores. Já pensaram num negócio desse? Já pensaram num negócio desse? É tornar criminoso quem produz riqueza, quem empreende, quem emprega, quem verdadeiramente bota comida na mesa do trabalhador, de todo cidadão brasileiro. Isso tem que mudar. Responsabilidade com o Brasil, papel que nós temos em relação ao nosso país, responsabilidade com os brasileiros, papel que nós temos em relação aos brasileiros, mas qual é o nosso papel em relação aos nossos filiados, ao nosso Partido Novo? Bom, um dos meus papéis é estar aqui, é atender convites, é conversar com vocês, é trocar ideias, é motivar, é falar sobre a importância da gente realmente participar da política, de estar envolvido, de buscar mais filiados nas nossas cidades, de fazer novo na rua, de organizar eventos, de falar dessa diferente forma de fazer política que nós estamos implementando. E tratar de conversar também muito com os nossos eleitores e cativá-los a participar também disso, porque é outro papel que nós precisamos exercer. Conversar com quem já votou em nós e já confiou em nós. Demonstrar o que estamos fazendo, o quanto nós estamos economizando, do que nós estamos abrindo mão. Qual é a importância de termos 8 deputados federais, uma bancada pequena, se comparado a 513 deputados federais em Brasília, mas que, com a pequena estrutura de liderança que nós temos e com o nosso trabalho empedernido defendendo as nossas ideias, os nossos ideais, estamos conseguindo fazer a diferença. Esse é o nosso papel na sociedade em relação aos nossos eleitores, para que eles ajudem a multiplicar essa ideia, e esse é o nosso papel também em relação aos próprios filiados, porque quem está aqui passando um dia todo, num sábado, é mais do que um filiado, é um multiplicador, é alguém que vai levar essa mensagem adiante. É alguém que vai estar aqui em Juiz de Fora ou de onde quer que venham cada um de vocês que estão nesse dia inteiro aqui de evento, que vai levar a bandeira do Partido Novo para as ruas no ano que vem, para multiplicar as nossas ideias e fazer com que a gente eleja prefeitos, vereadores comprometidos com essa mesma postura. Enfim, qual é o papel que nós temos em relação a nós mesmos? Começando lá do macro, né? Brasil, brasileiros, passando pelo papel que nós temos que desempenhar em relação aos nossos eleitores, depois com os próprios filiados e, por fim, com nós mesmos. Manter os nossos princípios e valores intactos, fazer com que as nossas ideias contagiem os demais, fazer com que se quebre aquele conceito muito ruim e disseminado da política de que se é gente boa e entrou na política, vai se contagiar e vai acabar sendo corrompido. Não, mas a gente ouve muito isso. É ou não é verdade? Muitos de nós, aliás, não participávamos da política 5 anos atrás, talvez não há 4, talvez não há 1 ano atrás, porque tínhamos esse conceito de política. Esse conceito de que se nós participássemos da política, cedo ou tarde, tanto porque os outros dizem isso, como porque nós mesmos pensamos, cedo ou tarde seríamos levados para o mau caminho. É um meio difícil, é um meio sujo, sim, mas qual não é na nossa sociedade? Tem muita corrupção? Tem. Mas se nós não nos manifestarmos, se os bons não participam, é certo que os maus vão tomar conta. É assim que acontece, essa é a nossa condenação, ser administrado por quem gosta demais da política pelos motivos errados. Então nós precisamos ter esse convencimento interno
de que a responsabilidade de fazer a mudança é de cada um de nós. Cada um de vocês aqui sentado. Eu, que muitas vezes estive sentado na plateia em eventos sobre política, sobre liberalismo, buscando mais informação, ouvindo palestras, e muitas vezes tem que cair a ficha para mim mesmo, né, de que hoje eu sou deputado federal e hoje eu estou aqui conversando e motivando. Cada um de nós é responsável pela mudança que nós queremos ver acontecer no nosso Brasil, na nossa cidade, no nosso estado. E Minas Gerais tem essa oportunidade única ainda de possuir um governador, possuir uma equipe de governo que está trabalhando, possuir um diretório que está trabalhando também com todos esses desafios que vêm pela frente e que fazem com que o Novo tenha que passar por um novo processo. Até aqui o Partido Novo passou por um processo de resistência. E o Christian sabe bem do que eu estou falando, porque ele é um dos fundadores do Partido Novo. Eu lá atrás, eu fui conhecer o Partido Novo depois que eu já estava na política, né? Eu comecei, como eu disse, com 18 anos de idade, a ideia nem na cabeça do João estava naquela época, eu acho, porque era 2003, quando eu me filiei. Meus colegas lá dizem que eu sou da velha política, da nossa bancada, dos 8. Naquela época, o Novo nasceu de uma ideia, juntou pessoas que acreditaram nessa ideia, que talvez imaginassem que fosse fácil, ou não fácil, mas não tão difícil como seria, colher assinaturas, fazer com que o TSE autorizasse, até que finalmente, em setembro de 2015, o Novo foi autorizado a funcionar como partido político. No Brasil tem isso, o Estado precisa autorizar o partido político para existir oficialmente e participar de eleições com um número absurdo de assinaturas. É a forma, inclusive, que eles utilizam os outros partidos para se proteger. É um mercado extremamente fechado, para usar uma terminologia mais econômica. E quando o Novo, em 2015, foi fundado, passou a ter candidatos já no ano seguinte, e a primeira leva de candidatos a vereador elegeu 4 deles, o Matheus aqui em BH, o Felipe Camozato lá em Porto Alegre, a Janaína em São Paulo e o Lira lá no Rio de Janeiro. E esse teste de resistência que o Novo teve se encerra, a meu ver, com as eleições de 2018, com a eleição de mais 8 deputados federais, 11 deputados estaduais, uma deputada distrital, um governador, um vice-governador e um candidato a presidente da República que fez mais votos do que gente que há anos estava já na política concorrendo. Marina Silva fez menos votos do que o João Amoedo. Álvaro Dias, que é senador, fez menos votos que o João Amoedo. O Daciolo era obrigação, né? Então o teste... Mas até aproveito essa questão do Daciolo para dizer, o Daciolo estava nos debates, e o João não estava. E o João não estava. Olha quanto o Novo resistiu para chegar onde não chegou. Sem espaço em debates, João e Christian Lobauer chegaram a ser a 5ª maior votação, atrás apenas dos 2 que foram para o segundo turno, do Ciro, do Ciro e do Alckmin. Até esqueci. O Brasil também. Então, vocês imaginem a resistência de um partido que chegou até ali. Agora vem uma nova fase, que é a fase de adaptação, fase de resiliência. Isso eu vou deixar para o Christian, porque é o tema dele, porque ele entende muito mais do que isso para falar, que é a fase de nos adaptarmos à realidade de estarmos inseridos tanto em câmaras de vereadores, como na Câmara dos Deputados, como em assembleias legislativas, como num poder executivo estadual, e lidar com o dia a dia da política. E esse é o papel que nós vamos enfrentar daqui para frente. Nós estamos lá na Câmara dos Deputados enfrentando o dia a dia. A própria reforma da Previdência é um exemplo disso. Foi construído um acordo que era o acordo possível para que a Previdência passasse. Estamos 100% satisfeitos com isso? Não, claro que não. Tinha coisa que tinha que ser melhor? Claro, aliás, a economia de 1,2 trilhão para nós tinha que ser de 3 trilhões. Tinha que ser muito maior. Estados e municípios têm que estar dentro? É claro que sim. Vamos lutar até o final? Vamos. A chance de passar é grande? Não. Não.
Seria excelente. Mas, infelizmente, as contingências da política nos levam a ser realistas. Otimistas, claro. Energéticos. Vamos atrás de cada voto. Vamos defender os nossos valores, falar dos nossos princípios. Mas ter a certeza de que nós precisamos dialogar com todos que ali estão para construir um partido sólido de um lado em princípios e valores, princípios que tanta falta fazem para o Brasil, mas também respeitado sob o ponto de vista da democracia e do diálogo que é tanto necessário para que a gente realmente possa aprovar as reformas que o Brasil precisa, seguir em diante e ter um partido relevante no cenário político nacional. Acho que esse é o grande desafio que nós temos pela frente, um desafio de resiliência, de adaptação, mas de continuar resistindo com os nossos valores, com os nossos princípios e com a nossa convicção de que o novo é o melhor caminho para Juiz de Fora, para Belo Horizonte, para cada um dos municípios onde vamos ter candidatos, para Minas Gerais e para o Brasil. Muito obrigado. E só para constar para os outros estados também e para o Rio Grande do Sul também, tá? Marcel Van Hatten, senhoras e senhores. Nós vamos abrir agora as perguntas que foram enviadas. Marcel, a primeira é do Marcelo Ramos, de Teófilo Otoni. Ele diz o seguinte: deputado Marcel, primeiro meus parabéns pela sua postura e liderança que vem exercendo. A pergunta é a seguinte: qual será a estratégia da mesa diretora da Câmara para se incluir os estados e municípios na reforma da Previdência e como o novo ajudará nessa missão? Está dando para ler agora? Pediram para virar o crachá aí. A estratégia para incluir governadores e municípios, a princípio, pelo que nós percebemos, ela como é que é? Marcelo Ramos, né, o homônimo do nosso presidente da comissão. Ela já se esgotou na semana passada, para ser bem sincero. Acho bem difícil que haja uma nova rodada de conversas que surta o efeito necessário. Infelizmente, o problema que nós temos, principalmente com os estados do Nordeste, é que muitos governadores de lá sabem que a reforma da Previdência é necessária, até defendem, alguns deles, a reforma da Previdência em círculos fechados, alguns, inclusive, um pouquinho mais abertamente nos meios de comunicação, mas não se comprometem a conseguir os votos para a reforma dos deputados que são ligados aos seus partidos. E esse é o grande problema que a gente enfrenta hoje, porque outros deputados que são favoráveis à reforma da Previdência, apesar de entenderem que trará um grande custo político eleitoral para eles, apesar de serem favoráveis à reforma da Previdência, estarem dispostos a votá-lo no plenário, não querem incluir estados e municípios se os deputados da oposição, lá na Câmara, no caso do governo, nos estados respectivos, se eles não votarem junto com a reforma da Previdência. A questão é simplesmente essa. Então, Marcelo, nesse momento, acredito eu que, se for possível construir alguma coisa, amanhã, ou melhor, na segunda-feira, poderia haver alguma reunião com governadores, junto com o presidente da Câmara, por exemplo, mas seria muito mais se partisse da iniciativa dos governadores de mudarem a postura que tiveram até aqui e passarem a realmente fazer campanha pelos votos necessários. E se não for assim, eles próprios terão que fazer as suas reformas, como o governador Zema também terá de fazer no próprio estado, assim como o nosso governador no Rio Grande do Sul vai ter. Vai ser difícil, vai ser dolorido politicamente, porque vão ser necessárias maiorias talvez até mesmo qualificadas nos parlamentos estaduais. A idade mínima agora passou, inclusive, a ser regulada por emenda constitucional nos estados, ou seja, o relator endureceu a regra ainda mais para os estados na questão da idade mínima, nesse último relatório que veio, mas se não fizerem isso nos estados por meio das assembleias e nos municípios por meio das câmaras municipais, infelizmente, os estados vão acabar ficando numa situação ainda pior, alguns quebrarão, outros já estão quebrados, e, no fim das contas, a quem vão recorrer? A União, né? Que é o que acontece no fim das contas, e aí a União vai ter que, mais uma vez, lidar com estados quebrados e com dívidas enormes. Então, de uma forma ou de outra, as reformas da Previdência terão de ser feitas nos estados, infelizmente, e nós vamos tentar, obviamente, até o último minuto, não quer dizer
por estar sendo realista aqui, que a gente está jogando a toalha. Não, vamos trabalhar para que isso ainda possa acontecer, mas infelizmente é muito difícil que aconteça. A próxima pergunta vem da Cláudia de Lima Duarte. Ela pergunta o seguinte: qual é a visão do Novo sobre o estigma de ser um partido de elite? Bom, acho que tem várias formas de tratar a palavra elite. Uma é a forma pejorativa do termo, né? Elite enfim, quem quer comandar, que tem dinheiro, que sempre esteve no poder, que sempre mexeu os pauzinhos. E, sinceramente, se essa é a forma de tratar um partido como sendo de elite, o Novo é tudo menos isso. Né? Porque o Novo não está no poder central, está crescendo devagarzinho, de baixo para cima, e quem sempre mandou nas regras do jogo, quem sempre mandou nos partidos políticos, inclusive, muitas vezes, vê o Novo com sérias resistências. Então, se for por isso, o Novo não é elite. Agora, se nós formos para o sentido original do termo elite, que é os melhores de uma sociedade, né? A elite, quando a gente olha, por exemplo, para a terminologia ou para a explicação do que é uma tropa de elite, né? Numa polícia, por exemplo, são os melhores, é o batalhão de frente, aquele mais bem treinado. Bom, aí nós temos que querer ser um partido de elite, de ter os melhores, as pessoas que mais têm consciência dos problemas que a gente tem no Brasil. Aí não tem problema. E, para ser bem sincero, esta elite dos melhores que nós temos na sociedade, essa elite falhou miseravelmente nos últimos anos em participar politicamente. Essa é a verdade. Por omissão, por dizer, não, deixa eu cuido dos meus negócios, política não vou me meter. No fim das contas, quem pagou a conta? Todos nós. Então, as pessoas que melhor têm noção do que acontece na política, ou melhor poderiam contribuir, porque são bem instruídas, onde estão essas pessoas na política? Vamos falar a verdade, olhe para os políticos que nós temos, salvo, né, as exceções honrosas. Não são essas pessoas que representam o melhor que nós teríamos a oferecer como sociedade. Então, nesse sentido, acho que é importante que o Novo, talvez não com essa palavra, mas continue buscando os melhores na sociedade, porque o Novo já é o partido com os melhores quadros que nós temos se criando no Brasil. Respondido. Quem fala agora é Leandro Mendes, de Governador Valadares. Ele diz o seguinte: sabemos que o Estatuto do Novo impede o carreirismo político. Mas como pensar em abrir mão de políticos de tão alto nível como você, Tiago, e outros do Novo? Mas acho que não tem... É Leandro, né? Acho que não tem contradição aí, Leandro. Entendo a pergunta, a gente ouve mais vezes, mas tem muita gente que acha, inclusive, que o Novo impede a reeleição. Colegas deputados volta e meia me perguntam lá na Câmara, acho que para você também, né, Tiago? Você não pode se reeleger. Eu disse, não é que a gente não pode se reeleger, a gente pode se reeleger uma vez para o mesmo cargo. Depois a gente pode voltar a fazer outra coisa, a gente já fazia na iniciativa privada, ou concorrer para outro cargo, não tem problema. A gente só não quer que a pessoa se perpetue no mesmo cargo na política durante 5, 6, 7 mandatos. Né? Tem gente boa com 5, 6, 7 mandatos que a gente encontra lá em Brasília? É claro que tem. Mas tem gente que também está 5, 6, 7 mandatos e não produziu nada até hoje. Né? Só produziu para si. Então, nós temos isso como regra partidária. Acho que é algo que é favorável para renovar os nossos quadros, para ter mais gente competente querendo participar. Eu mesmo não pensava na minha reeleição quando eu fui deputado estadual na última legislatura, tanto é que nem concorri à reeleição, concorri a deputado federal. Não penso hoje na minha reeleição, por nenhum momento isso passa na minha cabeça. Não sei o que vai acontecer quando concluir meu mandato. Agora, a minha esperança é que, por exemplo, o próprio Leandro seja um candidato na próxima eleição e possa me substituir, ou substituir o Tiago e fazer o trabalho que a gente está fazendo lá também, porque ninguém é substituído. Temos mais algumas perguntinhas aqui. Max Welber, ou Max Welber, me perdoem, de Três Corações, pergunta o seguinte: como é ter que trabalhar com pessoas como Ivan Valente e Maria do Rosário? A pergunta está mal formulada. Como é que eu vou trabalhar com quem não trabalha? Próxima. Beleza.
Mas acho que vocês veem no dia a dia, nos vídeos, como é, a relação é top. Tudo certo. Com a Gleice também. Hoje teve alguém que me fez assinar meu livro, já vou fazer o merchan que ia fazer no final, quem quiser depois tem a venda lá. Quem é que foi agora o nome? Já não me lembro, mas eu vou postar no meu Instagram depois para assinar. Marcel Van Helsing Van Hatten. Tá lá, vai estar no Insta depois. Mário César, não disse de qual cidade, pergunta o seguinte: como você vê a relação do Novo com o governo Bolsonaro? Olha, a relação com o governo Bolsonaro tem sido, no aspecto das políticas econômicas, muito boa. Até porque, como disse o Thiago também antes, o que o time do Paulo Guedes está propondo é o que o Novo proporia. Aliás, nós temos pessoas muito ligadas ao Partido Novo no próprio Ministério. Nossa Salim, que é daqui de Minas Gerais, Paulo Webel, que é lá do Rio Grande do Sul, não é filiado, nenhum dos dois são, mas são pessoas apoiadoras já e não é de hoje das nossas ideias. A gente tem defendido com muita convicção, mas a gente sempre frisa que somos um partido independente, que a gente faz a nossa defesa e a defesa das nossas ideias de acordo com aquilo que a gente acredita. E já aconteceu muitas vezes de nós, obviamente, orientarmos contrariamente ao que o governo defendia, porque nós ideologicamente discordamos, e já aconteceu também de nós orientarmos com o governo e o PSL não orientar com o governo também. Já aconteceu isso em outras situações. Agora, por exemplo, na própria questão da reforma da Previdência, nós somos favoráveis à reforma, mas é óbvio que nós achamos que, por mais que a gente valorize a segurança pública, não é possível que, mais uma vez, a gente passe por uma alteração para que os militares tenham mais um tratamento diferenciado, porque eles já têm uma idade mínima diferenciada. E nós não podemos botar isso a perder, e a gente tem dito publicamente, inclusive, para que chegue no presidente da República, que ele não deve atuar como sindicalista de um grupo nesse momento. Ele, durante 28 anos, ele foi deputado federal, votou contra a reforma da Previdência, e é muito bom ver a humildade dele em reconhecer que fez errado no passado. É bom ver isso, porque é importante ter alguém que volte atrás e diga, quando eu atuei como deputado federal, eu defendi uma corporação, os familiares dos meus eleitores, todos que votaram em mim, os familiares, enfim, os meus eleitores eram familiares de militares, etc., e estavam esperando essa postura de mim, mas agora que eu sou presidente da República, percebi que é preciso uma reforma da Previdência de verdade. Mas agora, aos 48 do segundo tempo, de novo atuar nesse sentido é muito ruim para a reforma da Previdência. Inclusive porque pode botar a perder o que foi feito até agora. Então, nós temos uma relação de independência no Congresso, de apoio àqueles projetos que a gente entende que são bons para o Brasil e de buscar melhorar aqueles que não têm a ver com o que nós defendemos e alterá-los. O que a gente também não tem como postura é criticar pessoas, né? Isso o Novo sempre fala muito, né? E a gente fica triste de ver tanta intriga para cá e para lá, tanta energia desperdiçada com, enfim, notícias de todo tipo que não precisaríamos estar vendo veiculadas, porque a gente acredita em, se for para criticar ideias e sugerir melhorias. E é essa a nossa postura do Novo lá na Câmara. Marcel, como você e todos devem deduzir, a gente tinha mais uma série de perguntas, né, mas o tempo não nos permite estender demais. Mas eu queria aproveitar, então, para te dar mais um tempinho para fazer o seu merchan, para falar um pouquinho mais com o pessoal a respeito. Bom, pessoal, o meu livro, ele está pela primeira vez à venda na nova edição, então nem foi anunciado antes de chegar aqui. Eu vi ele agora, quando cheguei pela primeira vez, a segunda edição está atualizada. Quem já tem a primeira edição vai ver que tem alguns discursos a mais do que havia na edição anterior. Não se preocupa, Matheus, seu depoimento continua ali dentro, tá? Da Janaína também, estão lá. Mas tem uma série de discursos que eu dei na Assembleia Legislativa, prefaciados em cada uma das partes, são 8 partes em que o livro é dividido. Cada uma delas tem um prefácio de um autor também que eu respeito muito, né? Então tem o Ibiratã Jorge Giório, que está ali, o próprio João Amoedo abre a parte de reforma política, tem o Rodrigo Constantino, porque a nossa intenção, quando minha e do editor, do Alex Catarina, que se tornasse um livro que pudesse ajudar as pessoas também a entender melhor o que é política, né? Ou de que forma
fazer os nossos valores serem expressados pelas nossas vozes. E por isso que o título é Somos Nós com uma Voz, né? Do megafone à tribuna, defendendo a liberdade, o Estado de Direito e a democracia. E ele começa com um discurso que eu dei na Assembleia Legislativa, depois de voltar para a política, tinha ficado um tempo fora, fui estudar no exterior, ele começa com aquele discurso que ficou bastante famoso, acabou fazendo com que muitos outros concorressem depois a vereador. Hoje tem colegas deputados que foram vereadores antes de ser deputados federais, e que disseram que esse discurso inspirou eles a participar da política. E o título dele era Eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. Então, quem tiver mais interesse no livro, depois eu vou estar aí assinando, vou ficar até a hora assinando ou até acabarem os exemplares que eu tenho aqui, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Senhoras e senhores, Marcel Van Hatten. Faltou falar o preço. É R$50 e o autógrafo é grátis, tá?